Talvez você tenha feito a declaração de imposto de renda e deu ou imposto a pagar ou a restituir. Mas você sabe o porquê da declaração dar imposto a pagar ou a restituir? Vou te explicar de forma simples quando acontece a restituição ou quando dá imposto a pagar. Primeiramente, meu nome é Ixon Gustavo, eu sou contador e sou especialista na declaração de imposto de renda. Se você curte assuntos fiscais ou tributários que envolvem a sua vida pessoal ou a sua vida empresarial, fique aqui que eu vou te ajudar com dicas importantes e explicações de forma simplificada. Bom, primeiramente eu vou explicar em relação quando dá imposto a pagar. Pessoal, seguinte, a declaração de imposto de renda ele é um ajuste anual. Tá? Essa declaração que termina agora dia 30 de maio, ele é um ajuste de contas. Então, ele reflete os rendimentos que você recebeu no ano de 2024. E para você saber quando dá imposto a pagar, quando dá imposto a restituir, basicamente funciona o seguinte. Se você trabalha com carteira assinada, você pode perceber no seu contra-cheque ou no seu olerite que sempre vai vir um valor descontando do seu olerite. Normalmente vem com a nomenclatura assim, IR ou IRRF. Tá? Esse desconto é um imposto antecipado retido na fonte do seu salário. A Receita recomenda que as empresas retenham o imposto de renda na fonte, justamente para fazer o repasse para a Receita Federal de forma antecipada. Então, quando a empresa faz de janeiro a dezembro esse recolhimento de forma antecipada, na declaração do ano seguinte, né, que neste caso é 2025, você vai informar o seu salário, você vai informar o seu INSS, que foi descontado também, e também o imposto retido na fonte. E o programinha vai calcular, ele tem uma tabela, né? Normalmente ele vai observar a tabela que a Receita Federal disponibiliza no site dela, e verificar se a retenção durante todo o ano ela foi a mais ou a menos. Quando dá imposto a pagar, basicamente funciona da seguinte maneira. A empresa que você trabalhou, ela reteve menos do que deveria, tá? Agora, se você recebe mais de uma fonte, por exemplo, você trabalha com carteira assinada, mas você presta serviço como autônomo, ou você trabalha em outra empresa de carteira assinada, isso pode dar um conflito no cálculo do imposto de renda e te fazer pagar imposto a mais. Por quê? Justamente porque você vai receber duas fontes de renda, vão ser somatórias, e na tabela que a Receita disponibiliza de quanto que deve ser descontado mensalmente, a Receita observa a sua renda total, não a sua renda por carteira assinada, por empresa. Ela observa tudo que você recebe durante o ano. E se você observar, se você somar todas as rendas e fazer o desconto devido, você vai perceber que as empresas descontam menos do que deveriam. Por isso que normalmente dá imposto a pagar. Tá? Não vou delongar tanto aqui a especificidade desse tipo de cálculo, mas se quiser eu posso depois trazer um vídeo explicando somente isso, mas normalmente quando você recebe mais de uma fonte de renda, vai dar imposto a pagar, justamente porque se recolhe menos do que deveria sobre o montante total que você recebe, tá bom? Então, resumindo, quando dá imposto a pagar, é sinal que houve uma retenção de imposto de renda mensalmente durante o ano calendário menor do que deveria para a Receita Federal. Por isso que a Receita Federal, no programa do imposto de renda, te cobra esse valor que você deixou de recolher e dá imposto a pagar. Por outro lado, quando dá imposto a restituir, é sinal que as empresas reteve mais do que no necessário no seu salário. Tá? É a lógica inversa de quando dá imposto a pagar. Se quando dá imposto a pagar quer dizer que você foi descontado menos do que deveria em recolhimento para a Receita Federal, a restituição ao contrário, quer dizer que foi recolhido a mais do que deveria para a Receita Federal. E a Receita Federal faz o seguinte cálculo. Bom, você contribuiu mais do que deveria, por conta disso, eu vou estar te restituindo aquele valor que você me pagou a mais. Pessoal, seguinte, tem um detalhe aqui que entra uma outra camada, que é quando você também possui dependentes ou despesas que possam abater no seu imposto de renda. Só que, para esse tipo de cálculo, ele é um pouco diferente. Obviamente, aqui tem duas metodologias. Então, tem a metodologia de que foi retido de imposto de renda na fonte do seu salário a mais durante o ano e, por conta disso, a Receita vai te restituir. E tem um outro fator, que é na declaração completa,
quando você até está dando imposto a pagar, porém você informa as despesas e os dependentes e gera valor a restituir. Quando isso ocorre, é que a Receita, entre aspas aqui, te dá um benefício pelo que você gastou, né? Seja com despesa médica, seja com despesa com educação, e, enfim, seja com despesas elegíveis que possam abater no imposto de renda. Por conta disso, então, existem duas metodologias do imposto a restituir. A questão do salário, quando se desconta mais, e a outra metodologia, que é na declaração completa, quando você informa as despesas um pouco maior do que deveria, e por conta disso, a Receita te dá, entre aspas aqui, um benefício, te restituindo parte do valor que você pagou. Pessoal, portanto, a declaração do imposto de renda é um ajuste anual da sua declaração. Gosto de trabalhar com a seguinte nomenclatura: é um acerto de contas dentro da declaração. O quanto que você pagou de imposto de renda retido na fonte, que em alguns casos não é você quem paga, é a empresa onde você trabalha que retém o seu salário e repassa para a Receita Federal, ou quando você é autônomo também acontece isso, que você faz o repasse. Mas é um grande acerto de contas. Então, queria trazer essa explicação, tá, do porquê quando dá imposto a pagar e do porquê da restituição em alguns casos. Tá? Se essa explicação fez sentido para você, eu peço que você comente aqui e deixe a sua dúvida se a sua declaração deu imposto a pagar ou a restituir. E também, se você quiser complementar alguma coisa aqui que eventualmente eu deixei de explicar, fique à vontade para explicar aqui e fomentar esse conhecimento da declaração do imposto de renda. Tá? Se você gostar, peço que você curta aqui e também compartilhe com pessoas que precisam conhecer um pouco da metodologia da declaração do imposto de renda da Receita Federal.